Muito bem, pessoal. Vamos seguir com a nossa apresentação aqui sobre raciocínio lógico, né? Com a nossa introdução à lógica matemática. Então, agora vamos ver a condicional, né? E a disjunção exclusiva, ou, e a bicondicional nesse vídeo aqui. Vamos lá, gente. Opa, pulou. Então, começando com a condicional, os conectivos e valores lógicos aí, né? Na condicional vai aparecer a frase se, então, né? E o símbolo da condicional é uma seta simples. Então, um exemplo de como aparece. Ó. Se eu receber hoje, então essa é a condição, eu receber hoje. Então, amanhã irei viajar. Então, aqui o então está subentendido, né? Muitas vezes ele aparece explicitamente, outras vezes não. Mas aqui a gente tem, ó, se eu receber hoje, amanhã irei viajar. Então, as nossas proposições aqui. Proposição A, se eu receber hoje. Proposição B, irei viajar amanhã. A primeira proposição, nesse caso, é chamada de precedente ou antecedente, tá? E a segunda proposição, no caso B aqui, é o consequente. É a consequência, aquilo que vai acontecer, que se espera que aconteça, se A for verdadeiro, tá? Simbolicamente, nós temos o seguinte: A, setinha B, a gente lê isso aqui da seguinte maneira: A implica B, tá? Então, a consequência do A é o B. A tabela verbal da condicional, ela é bem interessante, porque como a gente está trabalhando aqui com causa e efeito, né? Em que A é a minha causa, possível causa, o meu antecedente, o meu precedente. Então, é muito importante a gente entender que se o meu antecedente for falso, né? Se o A aqui for falso, eu não posso dizer que o A teve alguma consequência. Então, toda vez que a gente tiver uma condicional e o antecedente for falso, a saída da tabela verdade é verdadeira, porque ela não depende do consequente, ela depende do antecedente primeiramente. Então, ó, vamos observar aqui que na tabela verdade da condicional nós temos três saídas verdadeiras. Então, ó, o antecedente verdadeiro e o consequente verdadeiro, a saída é verdadeira. Antecedente falso, se o antecedente for falso, aqui na terceira e quarta linhas, a minha saída vai ser verdadeira, não importa o consequente. O único caso em que a condicional tem saída falsa é o antecedente verdadeiro e consequente falso. Aí a saída é falsa. Porque aqui eu tive a condição satisfeita, mas a consequência não se consumou. Então, nesse caso, apenas nesse caso, a saída da tabela verdade é falsa. É importante ter atenção nisso na hora de fazer os exercícios, ok? Então vamos lá. Vamos ver agora alguns exemplos. Escreva simbolicamente as condicionais propostas. Se Fernando é psicólogo, então Pedro é contador. Frases desse tipo aparecem muito em problemas, principalmente em probleminhas de concurso público, gente. Então, ó, nós temos o antecedente Fernando é psicólogo e o consequente Pedro é contador. Simbolicamente, A implica B.
Item B, se Pedro é contador, então Renata é engenheiro. Novamente aqui a mesma estrutura. A proposição A, Pedro é contador. Proposição B, Renata é engenheiro. E A implica B aqui, simbolicamente. E no item C, se Eric vai ao cinema, então Leandro vai à escola. Novamente, item A, Eric vai ao cinema, é o antecedente. B, Leandro vai à escola, é o consequente. A implica B. Agora, exemplos de tabela verdade. Se Lucas estudar, então será aprovado no exame. Proposição A, Lucas estuda. Proposição B, Lucas é aprovado no exame. E aí a tabela verdade. Lembrando, a primeira linha, verdadeiro, verdadeiro. Então, o antecedente é verdadeiro, Lucas estudou. O consequente é verdadeiro, ele foi aprovado no exame. Então, se verifica aqui a condição aqui totalmente satisfeita, né? A segunda linha, Lucas estudou, mas ele não foi aprovado no exame. Então, aqui não foi verificada a condição, né? A primeira parte, o antecedente foi satisfeito, mas o consequente não. Então, a condicional aqui não foi estabelecida. Saída falsa. Terceira e quarta linhas, o antecedente é falso. E como nós já vimos, se o antecedente é falso, a saída é obrigatoriamente verdadeira. Exemplo B, se Luiz está na escola, então João está no shopping. Precedente, Luiz está na escola. Consequente, João está no shopping. E aqui a tabelinha verdade, que a gente vai ter aqui primeira linha, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Segunda linha, verdadeiro, falso, falso. Terceira linha, falso, verdadeiro, verdadeiro. E quarta linha, falso, falso, verdadeiro. Bom, essa foi a nossa condicional. Vamos agora para bicondicional. A bicondicional, a frase que indica que nós temos uma bicondicional é se e somente se. Então, ao invés de ter apenas se na condição, a gente vai ter se e somente se. E ou então, muitas vezes também complementando aí a frase. Agora, o símbolo da bicondicional é uma seta dupla. E aqui na bicondicional nós vamos ver que ela é originada por uma conjunção, né? Uma maneira de representar essa bicondicional e de verificar que ela é verdade é por essa conjunção aqui que eu tenho A implica B e, ao mesmo tempo, B implica A, tá? Então, vamos ver aqui esse exemplo. Se e somente se eu receber hoje, amanhã irei viajar. Novamente, se eu receber hoje é o antecedente e amanhã irei viajar é o consequente. E nós temos aí simbolicamente descrito, né? Tá bom? Que é A, C e somente C. Agora na leitura nós vamos usar aqui A, C e somente C, B. Vamos ver aqui como é a tabela verdade da bicondicional e ver toda a construção dela, né? Então, ó, eu disse que A, C e somente CB é fruto dessa conjunção. A implica B e B implica A. Então, vamos observar o seguinte, ó. Primeiro, A implica B. A gente já conhece essa tabela verdade, né? Então, ó, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Agora, para B implicar A, a gente vai seguir o caminho inverso, né?
eu vou de B é meu antecedente e o A é o meu consequente. Então, eu vou iniciar olhando de B para A. De B para A, eu tenho verdadeiro, verdadeiro, saída verdadeira. Aí aqui, antecedente falso. Se o antecedente é falso, a saída é verdadeira aqui, ó. Tá? Agora, antecedente verdadeiro, saída consequente falso. A saída obrigatoriamente é falsa. E finalmente, antecedente falso, consequente falso, saída verdadeira. Então, ó, aqui nós temos A implica B e B implica A. Essas são as minhas novas entradas, tá? E nós vamos fazer agora a conjunção, quer dizer, o E relativo a essas duas entradas. Como nós sabemos, a tabela verdade do E, nós temos o seguinte, ó. Primeira linha, verdadeiro, verdadeiro, saída verdadeira. Segunda linha, falso, verdadeiro. Temos um falso aqui, a saída é falsa. Terceira linha, verdadeiro, falso, saída falsa. E na quarta linha, olha que interessante, ó. Verdadeiro, verdadeiro, a saída verdadeira. Então, agora na bicondicional, nós vamos ter o seguinte: verdadeiro na primeira e na quarta linhas, tá? Então, os extremos são verdadeiros e os meios são falsos. Muito bem, pessoal, dando sequência aqui então, ó. Escreva simbolicamente as bicondicionais propostas. Se e somente se, Fernando é psicólogo, então Pedro é contador. Então, proposição A, Fernando é psicólogo. B, Pedro é contador. A, se e somente CB. Se e somente C, Pedro é contador. Então, Renato é engenheiro. Novamente aqui, proposição A, Pedro é contador. Proposição B, Renato é engenheiro. A, C e somente CB. É assim que fica simbolicamente. Tabelinha verdade da bicondicional, né? Então, se e somente se Lucas estudar, então será aprovado no exame. Proposição A, Lucas estuda. Proposição B, Lucas é aprovado no exame. Nossa tabelinha verdade, as entradas A e B. A entrada A, empilhado aqui, V, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Entrada B, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. E agora, como é uma bicondicional, a gente sabe que vai ser verdadeiro se as duas proposições forem verdadeiras e também se as duas proposições forem falsas. Então, aqui na primeira e na última linha, nós temos a saída verdadeira. Os meios são falsos. Exemplo 2, aqui, exemplo B. Se e somente se Luiz está na escola, então João está no shopping. Proposição A, Luiz está na escola. Proposição B, João está no shopping. E aqui nós temos novamente verdadeiro, verdadeiro, saída verdadeira. Verdadeiro, falso, saída falsa. Falso, verdadeiro, saída falsa. E falso, falso, saída verdadeira. Essa é a nossa tabelinha da bicondicional. Vamos agora para disjunção exclusiva, ou também disjunção exclusiva, né? O ou exclusivo. A gente vai dizer que o ou é exclusivo quando na frase aparecer ou, né? O símbolo é o símbolo do ou com um tracinho embaixo. Então, ou Mauro é professor ou Mauro é médico. Proposição A, Mauro é professor. Proposição B, Mauro é médico. E simbolicamente, A ou B.
Bom, nós vamos dizer que é um ou exclusivo quando tivermos a possibilidade de ser apenas uma coisa ou a outra, não tendo aí a possibilidade de ser as duas coisas ao mesmo tempo. É essa a ideia do ou exclusivo. Então, nesse caso, na tabela verdade, na primeira linha, verdadeiro, verdadeiro, a saída é falsa. É isso que difere aí o ou exclusivo do ou comum, né? E então, aí a segunda linha, verdadeiro, falso. Temos uma entrada verdadeira, uma entrada falsa, saída verdadeira. Novamente, terceira linha, falso, verdadeiro, uma entrada verdadeira, uma entrada falsa, a saída é verdadeira. E quando as duas entradas forem falsas, a saída também será falsa. Então, aqui no caso do ou exclusivo, a gente tem que as entradas iguais, a saída é falsa, entradas distintas, a saída é verdadeira. Exemplos, vamos escrever simbolicamente aí, ó. Ou Luiz é o assassino, ou o assassino é Mário. Então, Luiz é o assassino, Mário é o assassino, apenas um dos dois é o assassino. Então, é um caso de ou exclusivo. Ou Jefferson é professor, ou Jefferson é aluno. Mesma ideia. Jefferson é professor é uma proposição, Jefferson é aluno é a outra, e o Jefferson só pode ser uma dessas duas coisas em cada momento, né? Então, tá aqui. Ou exclusivo, A ou B, A ou B. Essa é a ideia. A tabela verdade do exclusivo, vamos ver dois exemplos aqui. Nesse momento, ou Lucas estuda ou Lucas trabalha. Então, muitas vezes aparece esse nesse momento também aí para dar mais ênfase aí de que só dá para fazer uma coisa de cada vez. Então, as proposições Lucas estuda e Lucas trabalha, as entradas A e B e a saída A ou B. Primeira linha, verdadeiro, verdadeiro, falso. Segunda linha, verdadeiro, falso, verdadeiro. Terceira linha, falso, verdadeiro, verdadeiro. E quarta linha, falso, falso, falso. Ou Lúcia está na escola ou está no shopping. Entrada A, Lúcia está na escola. Entrada B, Lúcia está no shopping. E a tabelinha verdade aqui com a primeira linha falsa, a segunda linha verdadeira, terceira verdadeira e a quarta falsa. É isso aí, pessoal. Muito obrigado até aqui. E no próximo vídeo a gente vai falar das negações, ok?